Olá, meu nome é Paulo Cogos e hoje nós vamos falar de algo heróico, glorioso, épico, mesopotâmico, que é a sonegação. Glórias! Glórias! A sonegação. O sonegador é um grande herói. Deveria haver desfiles militares, a esquadrilha da fumaça deveria sobrevoar o túmulo dos sonegadores. E que as marinhas de guerra do mundo deem uma salva de 7 tiros em honra aos sonegadores. O sonegador é, antes de tudo, um herói. Um herói para o qual nós deveríamos prestar as nossas continências. Apresentar armas aos sonegadores. And as we bend our knees to pray, may we find our way to say thanks to Hero for today. Meu agradecimento aos sonegadores. Que Deus ilumine vocês e permita que vocês possam continuar sonegando. Eu peço à Virgem Maria que abençoe todos os sonegadores do mundo para que eles possam sonegar cada vez mais. E viva Neymar e viva Messi! Mais Neymar, mais Messi, menos Fernando Holbuidei. O Fernando Holbuidei, ele é um assaltante à mão armada que está lá roubando a população. Ele e outras pessoas aqui, né, que estão aí em São Paulo, estão assaltando prestadores de serviço. Existe um imposto chamado ISS. Como todas as porras de formas de tributação, trata-se de assalto sistemático à mão armada, o que configura o que há de pior no assalto com o que há de pior na escravidão. Afinal, como Lysander Spooner muito bem notou, o cobrador de imposto é muito pior do que um assaltante de estrada, porque o assaltante de estrada vai te assaltar e vai embora. Provavelmente você não vai ver ele de novo na vida, a não ser na delegacia prestando depoimento. Já o cobrador de imposto te escraviza sistematicamente. O dano que ele causa na economia é maior do que o do assaltante. O cobrador de impostos é muito pior. E outro fator, ele goza de certa legitimidade diante dos estatistas. Se bem que retardado e estatista é a mesma merda, né? É que nem todo retardado é estatista. O estatista é um tipo filho da puta de retardado. Quando mistura as duas coisas, vira um estatista. Muito bem. Então, o ISS, o Imposto sobre Serviços, é um dos impostinhos mais filhas da puta que existem. Todos eles são. Vocês veem que na Bíblia já se condena o cobrador de impostos. Existem passagens em que fala até mesmo um cobrador de imposto. Então, na Bíblia sempre está implícito que o cobrador de imposto, o publicano, é um grandíssimo filho da puta. Está na Bíblia. Ninguém gosta dessa raça de cobras, de víboras, a não ser aqueles que estão totalmente lobotomizados com uma síndrome de Estocolmo num nível grotesco, bizarro. Quem são essas pessoas com síndrome de Estocolmo no nível mais bizarro que existem? Eleitores de PSL, de Partido Novo, do Fábio Bosterman, ou Ostraman, como vocês preferirem, aquele bosta, o Fernando Holbuidei. Os caras que votam nesses merdas são sadomasoquistas. Eles gostam de ser escravizados. Voltando à porra do ISS. Imposto sobre serviços. Existe já imposto de renda, que é uma aberração. Einstein dizia, eu consigo entender de física quântica, eu não consigo entender imposto de renda. Existe imposto sobre consumo, que mata o pobre de fome a curto prazo. O de renda mata o pobre a longo prazo. Aí tem imposto sobre o lucro das corporações. Quer dizer, ninguém pode trabalhar. Aí você vai prestar um serviço pro maluco, vem o governo e cobra imposto. Então o João quer contratar Antônio para prestar-lhe um serviço. Nisso vem um filho da puta com um fuzil e fala, passa uma parte da grana pra mim. Isso é um assalto. Quem defende isso é um puto. Um cão! Um cão! Tá? Menos do que um cão. Prestação de serviços numa sociedade é algo essencial. A prestação de serviços, ela consome recursos materiais ao longo do processo de prestação de serviços, já que ela tem inputs. Uma vez que você tributa o prestador de serviço, ele terá que consumir mais inputs materiais para prestar o mesmo serviço. Isso vai encarecer todos os recursos materiais na economia, seja para prestação de outros serviços, seja para consumo. Ou seja, mais uma vez quem vai se fuder é o pobre. Fernando Holbuidei é um inimigo do pobre. Você pobre que está me assistindo, veja o Fernando Holliday, ele é seu inimigo. Como diria o baiano no Tropa de Elite, é inimigo, é alemão. Ele quer matar a sua família. O que você faz com alguém que quer matar a sua família?
Você vai abaixar a cabeça? Você vai dar uma de pacifistinha? Nós temos que pegar em armas e destruir o governo militarmente. O governo se impõe sobre a sociedade pela força. Pela força deve ser destruído. Não tem outro jeito. Não adianta votar no menos pior. Não adianta votar no Trump. Não adianta votar no Bolsonaro. Não adianta votar na porra. Votar no João Dória. Votar na... Parem! Parem! Peguem um fuzil e matem o primeiro político. Chega! É crime, porra! É Estado, caralho! São nazistas todos! Todos nazistas! O vereadorzinho mais pé de chinelo da cidade mais escrota é um nazista. É só você dar poder pra ele e ele se tornará Adolf Motherfucking Eichmann. Todos eles! Matem! É uma ordem! Maldições se abatam sobre eles. Eu rezo a Deus que lance a devida punição sobre esses injustos, ímpios. Como pediu... Eu vou me acalmar aqui, peraí. Como pediu Davi no Salmo. Aguenta um minuto aí. Que ódio. Bom, voltando a falar de ISS. Então, como eu expliquei, toda vez que alguém vai prestar um serviço na economia, ele consome inputs materiais para prestar. O imposto aumenta a ineficiência dessa operação, já que ele terá que embutir todos os custos tributários no cálculo de custo das suas operações. Ele terá que compensar uma possível queda na qualidade do serviço prestado, aumentando o nível dos inputs. Então, vai haver um aumento artificial dos inputs consumidos para cada prestação de serviço, o que vai causar carestia na economia. Acho que qualquer pessoa com QI acima de 10, o que não, obviamente não inclui comunistas, vai entender isso. Muito bem. Outra coisa, a prestação de serviços numa sociedade aumenta a solidez das relações sociais. Você acaba ganhando uma certa empatia com o prestador de serviços, com o seu prestador de serviços, ou o seu cliente. Então é sempre assim, você fica meio que amigo do motoboy, do dentista. E assim isso fortalece a subsidiariedade dos laços sociais. De forma que a sociedade, ficando mais coesa, mais identitária e mais subsidiária, vai ficando menos dependente do Estado. É óbvio que o Estado quer combater todas as atividades humanas que fortalecem os laços sociais. E inimigo da humanidade, como é o Fernando Holliday, é óbvio que eles vão querer taxar os serviços. Então, o imposto sobre serviços tem essa faceta ultrademoníaca, que é matar os laços sociais, esfacelar o tecido social, esfacelar a subsidiariedade de uma sociedade, gerando dependência. É por isso que eles querem taxar os serviços. É por isso que esse governozinho de merda do município quer fazer isso. Então, o que eles fizeram? Aprovaram uma legislação que quer aumentar as multas para aqueles heróis que sonegaram o ISS. 100% de multa. Um assalto à mão armada. É como se o assaltante falasse, passe a carteira. Aí você sai correndo do assaltante. Você conseguiu fugir. O assaltante vai te caçar e vai falar, agora você vai me dar 2 vezes o que tinha na sua carteira. Isso é o Estado. Isso é a Prefeitura de São Paulo. Isso é o prefeito, isso é o deputado, isso é o vereador, isso é o caralho a 4. Aí eu fui discutir com esse bosta desse liberaleco nojento, com aquela cara de filha da puta, pelo Facebook. Aí eu falo assim, você tá louco, seu comunista maldito? Responde aí, porra. Que negócio é esse? Aí ele vem falar, olha a técnica heurística desse filha da puta, que tenta vencer um debate sem ter razão, só que ele não sabe que ele tá peitando um ANCAP. E com ANCAP não tem essa porra, não. Com ANCAP não tem viadagem heurística, não. Tá? Com ANCAP não tem essa viadagem dialética heurística aqui. Aqui é praxeologia, ô fera da puta! Aqui é o lugar onde comunista chora e a mãe não vê, rapaz. Aqui é praxeologia rothbardiana misesiana, ô seu merda. Então ele veio falar comigo, não, porque eu sou a favor de pegar os sonegadores para depois poder abaixar a alíquota. Olha o demônio agindo. Olha a serpente do Éden tentando enganar a Eva. Acontece que eu não sou a Eva, não, ô fela da puta. Tá? Ele está falando basicamente
que todo mundo que coloca cerca elétrica nas suas casas deve ser punido. Afinal, se você coloca cerca elétrica na sua casa, uma concertina, você está aumentando a probabilidade do ladrão assaltar a casa do vizinho. Meu, vamos punir o assaltante que vai assaltar a casa do vizinho, não eu que coloquei uma cerca elétrica, eu sou merda. Agora, quem é o assaltante? É ele. Olha ele tentando se exibir da culpa. Nós temos o próprio assaltante falando que eu devo ser punido por colocar uma cerca elétrica, porque se eu colocar uma cerca elétrica, eu vou dobrar o assalto à casa do vizinho. Então vamos punir o cara. É brincadeira, né? É brincadeira. Aí eu argumentei daqui, argumentei de lá, ele não teve outra saída senão dizer que sonegar não diminui a verba do Estado. Porque eu falei pra ele, porra, você tá aumentando a quantidade de dinheiro do inimigo estatal. Você não tá falando que você é liberaleco aí, que você quer diminuir o Estado? Você tá aumentando o Estado, mano. Não, mas sonegar não diminui a verba do Estado. Então por que cacete você tá atrás dos sonegadores, já que não diminui a verba? O cara cai em contradição. Não dá nem pra discutir com um cara desse. É só bala mesmo. Não tem argumento. Outra coisa que ele não entende. Quando ele fala esse absurdo, ele fala, não, eu sou a favor de reduzir alíquotas de impostos. Por isso eu quero combater os sonegadores, para que nós possamos reduzir. Nós nunca vamos conseguir reduzir a alíquota de porra nenhuma de imposto. Por 2 motivos. Primeiro, porque não é isso que o governo quer. O governo quer roubar o máximo da população. Só que numa democracia não existe racionalidade sequer por parte do governo. Porque um rei, ele não vai matar as galinhas do ovos de ouro. Ele vai roubar o ovo da galinha, ele vai abusar da galinha, ele vai chupar o leite da vaca, mas ele não vai fazer isso até matar a vaca. Quem faz isso é a democracia. Porque numa democracia, como muito bem explicou Hans Hermann Hoppe, os governantes não são os donos da propriedade, eles são zeladores. Eles vão sugar o máximo possível no curto prazo. Quem é o dono da porra toda? David Rockefeller, George Soros, Rothschild. Esses caras querem justamente a morte das vacas. Eles são diretamente mandados por Satanás, os Illuminati. Então eles querem o mal pelo mal. Eles não têm outro objetivo que não o mal. Quem é o Fernando Holliday nessa porra toda? Ele é a prostituta do demônio. Ele é uma mistura de mercenário com prostituta e trabalha pro demônio. Ele vai pagar por isso. Se não for nessa vida aqui, ele vai pagar no juízo particular. Ele vai ser mandado pro Guina, vai arder no mármore do inferno. Filha da puta, ladrão, publicano do caralho, mercenário. Então ele não vê que no final das contas, os descendentes... Ele não vai ter descendente, né? Levi Fidelix explica por que o Fernando Holliday não vai ter descendentes. Consulta o Levi Fidelix. Mas, sei lá, os sobrinhos dele, a mãe dele, sei lá, eles vão pagar por isso. E vão pagar caro. Porque a economia inteira vai se prejudicar. Haverá menos bens, menos serviços, mais carestia, menor padrão de vida e um aumento do poder do Estado que vai esmagar a todos. Mas o Fernando Holliday só pensa no curto prazo, só pensa na candidaturazinha dele, um fazedor de média. Ele não está preocupado em perder os votos dos anarcocapitalistas, porque anarcocapitalista de verdade não vota. Ele está contando com os liberalecos demoníacos que vão lá votar nele. E o que ele não percebe é que se nós quisermos reduzir os impostos, como eu estava falando, são 2 motivos, né? Primeiro, os políticos nunca vão querer baixar impostos. Eles sempre vão enfrentar uma desculpa. Segundo, a população continua com a ideia de que impostos são necessários. Você realmente acha que dá o seu dinheiro para um político que te rouba e faz o que quiser com o seu dinheiro? Talvez, pagar uma maca imunda no SUS, você realmente acha que isso é mais eficiente do que você contratar um médico diretamente? Você juntar com seus amigos e pagar um hospital? Qual o problema de fazer isso, seu preguiçoso? Porra, os gladiadores romanos, que eram escravos, juntavam as suas parcas economias para dar uma pensão voluntária para as viúvas dos gladiadores mortos. Se um gladiador escravo de várias tribos diferentes, um era gaulês, o outro era celta, o outro era númida, o outro era judeu, sei lá, eles se organizavam para fazer isso. Você não se organiza por quê? Você não se organiza para pagar um seguro-saúde para sua comunidade por quê? Porque você é um merda, porque você é um cuspe. Você espera que o Estado faça isso porque você é um bosta. Nós sofremos uma involução de Roma Antiga para cá.
Nós ficamos esperando os impostos retornarem. O imposto não vai retornar, a não ser na forma de um cacete enorme, roliço, cheio de espinhos entrando no teu cu, que é o que você merece. Ou seja, a população, esses são os dois motivos. Primeiro, os políticos querem nos roubar. Segundo, a população acha que imposto é necessário. A população não percebe que, antes de tudo, imposto é roubo. Se é roubo, tem que ser imediatamente rechaçado, não importa as suas elucubrações utilitaristas. E ela tem que perceber também que o imposto vai alimentar a máquina de opressão estatal para gerar dependência. Então, é preciso incutir na população a ideia de que imposto é roubo, de que sonegar é legítima defesa, que nós não temos que combater o sonegador está sendo um herói da economia, e sim combater aquele que cobra imposto. Se você for pensar, vejam as vantagens puramente econômicas da sonegação. Toda vez que um capitalista sonega imposto, ele tem mais dinheiro para investir nas suas operações, para produzir mais produtos para você, para pagar melhor os funcionários, para baratear o preço para o consumidor. Ah, não, ele não vai fazer nada disso, ele vai enfiar o dinheiro numa poupança. Ótimo, isso reduz os juros. Ah, ele vai enfiar o dinheiro no cu. Ótimo, isso vai gerar deflação. Agora, se o governo pegar esse dinheiro, meu amigo, ele vai piramidar títulos de dívida em cima disso. Ele vai contrair empréstimos que depois ele vai jogar no teu cu, na forma de inflação, títulos da dívida e impostos. Ele vai financiar o esquema de opressão, repressão e propaganda. Então, olha a diferença entre o benefício do dinheiro na mão do sonegador e os malefícios do dinheiro na mão do Estado. Só para começar a conversa. Então, essa é a ideia que a população tem que ter. Quando vem o Fernando Holboedey e vem falar que ele quer combater o sonegador para depois reduzir as alíquotas, ele demonstra, além do mau caratismo, uma total ignorância. Porque no momento em que ele resolve combater o sonegador e fica fazendo propaganda da sua própria atitude, tentando justificá-la, ele está justamente incutindo na população a ideia contrária à ideia que nós devemos defender. Ele está incutindo na população o ódio contra os seus semelhantes. O ódio contra aquele que se defendeu do roubo estatal. A ideia de que não, o Estado precisa administrar o dinheiro, precisa fazer projetos, precisa fazer políticas públicas e depois nós vamos magnanimamente reduzir os seus impostos, ou seja, está incutindo na população a ideia de que eles devem esperar tudo do governo, quando nós não devemos esperar nada do governo a não ser a tentativa de nos aniquilar como espécie. É só isso que nós devemos esperar do governo. Nós devemos proteger os nossos irmãos sonegadores. O que o Fernando Holboedey quer é a mesma coisa que a Stasi queria. É a mesma coisa que a Securitate Romana queria. Que vocês odeiem os seus semelhantes. Que vocês denunciem os seus vizinhos que estão sonegando. Tudo pelo governo, tudo pelo grande irmão. É isso que o Fernando Holboedey, comunista de merda, quer. Agora, como que o Fernando Holboedey foi parar lá? Como que este câncer pútrido, essa doença social foi parar lá? Porque algum idiota votou. Algum idiota votou nesse puto porque ele era liberal, porque ele não é comunista, porque chega de PT, porque a nossa bandeira nunca será vermelha. Seus otários, seus idiotas úteis. Vocês não estão vendo que vocês são parte de todo esse esquema. O Fernando Holboedey é aquele que vai punir o sonegador com multas. Mas o do PT, que já está lá, é aquele que vai aumentar impostos mesmo assim. Aí, o do PT vai falar que vai liberar do PSOL, vai falar que vai liberar as drogas. O Neocon, o Bolsonaro, vai falar que vai combater ainda mais as drogas. Sabe o que vai acontecer? Sempre para o lado mais estatista. Vão combater as drogas. Enquanto isso, do PSOL vai colocar ideologia de gênero nas escolas. Ou seja, o lado estatal sempre ganha. O esquema democrático já é desenhado para isso. A população fica se agredindo, achando que um dia o sistema vai libertá-la do próprio sistema. Não vai. Você vai votar no cara que vai agredir o seu vizinho. O seu vizinho vai votar no cara que vai te agredir. E os dois vão se fuderem. Você realmente acha que por causa dessa administraçãozinha de merda liberaleca, que promete reduzir impostos, você acha que por causa disso vão reduzir impostos? Não. Eles só vão aumentar a multa do sonegador. Aí vai vir um outro e vai aumentar impostos. Você sabe de onde veio o projeto de aumentar a multa para o sonegador de ISS? Não veio do Dória, veio do Haddad.
O Dória simplesmente está continuando a administração do Haddad. Porque os dois são políticos! E George Patton já dizia que a forma mais baixa de vida é o político. E a forma mais baixa de político é o democrata. E os dois são democratas. Todos são democratas. Todo mundo é democrata. Chega de democracia. Bolsonaro vem lá, não, presídio de Pedrinha. Legal, cara. Eu concordo que bandido bom é bandido morto. Por isso que a primeira coisa que o Bolsonaro devia fazer é se suicidar. Se ele fosse coerente. O Bolsonaro também defende a democracia. O Enéas defendia a democracia. O Coronel Ustra, o menos pior que eu citei até agora, defendia a democracia. Todos eles são parte do joguinho. E esta grande prostituta demoníaca, essa sucubus chamada democracia, está lá, intocada. Eu fui num protesto contra o aborto, lá no vão do MASP, e tava a turminha dos Orleans e Bragança lá, a turminha que quer a monarquia de volta. Você pensa que eles são menos piores, né? Aí eu tava conversando com os caras, falei, porque democracia é uma merda mesmo. Eu sou anarquista, mas se fosse pra escolher entre democracia e monarquia, eu escolheria monarquia, mas eu estava me referindo à monarquia medieval. Eu estava me referindo ao Estado papal de 1400. Claro que isso é Estado também, eu sou anarquista, né? Aí o cara falou, não. A monarquia sim é que é democrática, diz o monarquista. Eu falei, cara, se for pra ser uma monarquia democrática, você enfia a tua coroa no cu e enfia o cetro no cu da tua mãe. Ninguém precisa manter essa merda de democracia, ainda por cima manter um bando de parasitas monarquistas pra viver num palacete. Pô, já tem que sustentar deputado, vereador. Ainda vai sustentar uma famíliazinha real parasita, vagabunda de merda com umas coroas enfiadas na cabeça? Vai tomar no cu, cara. A ideia era acabar com a democracia. Única vantagem dessa merda, vontade de mandar eles tomar no cu. E outras, eles não são separatistas, eles querem um império brasileiro. Lembremos também que durante o império daquele filho da puta do Dom Pedro II, houve um subsídio à maçonaria, houve combate à igreja. Na questão religiosa, o maldito do Dom Pedro II deu razão para a maçonaria e não para a igreja. Como é que alguém apoia os Orleans e Bragança e se diz católico? Na boa. Ele proibiu a formação de padres no Brasil. Só o separatismo é solução. Esquece Império Brasileiro. Esquece nacionalismo bolsonete. Toda vez que vocês votarem em alguém, o sistema vai se fortalecer. Tudo que eles defenderem de estatismo será consumado. Todas as suas falsas promessas de liberdade é só para enganar vocês e fazer vocês votarem no sistema. O sistema se alimenta do medo. Vocês têm medo do PT, aí vocês votam no liberaleco. Sendo que os dois são a mesma merda. Eu já vi a aliança do PSL com o PT. Ah, vocês têm medo do comunismo? Então vamos apoiar a ditadura militar que é maçônica. Eu tenho medo da república, vamos apoiar o império do caralho a quatro. Parem. Só a ética libertária, anarcocapitalista pode nos levar para algum lugar. Chega. O sistema é desenhado para isso mesmo. Toda vez que você votar em alguém, seja lá quem for, seja lá de que partido for, seja lá de que ideologia for, você está dando subsídios ideológicos ao sistema e esfacelando o tecido social, que é a única coisa que poderia contrariar o sistema. Se um liberaleco é eleito, como esse Fernando Holliday, se um neocon, como o Bolsonaro, é eleito, ele vai fazer algumas coisas de maneira limitada. O sistema, que já está consolidado, não vai deixá-lo fazer aquilo que vai totalmente contra o establishment. Ou seja, os erros vão persistir, vão se multiplicar. Tudo que ele adotar de medidas capitalistas, liberalizantes, éticas, vai servir de munição para o inimigo, que acusará essas mesmas medidas de terem sido a causa dos erros. Tudo que eles adotarem de medidas estatizantes será cristalizada, calcificada e ficará no sistema para servir de trampolim para o próximo estatista que entrar. E assim o ciclo da opressão continua. Exemplo. A ditadura militar não salvou dos comunistas. Salvou o caralho. Salvou o caralho. O general Golbery Couto Silva, filho da puta, com aquela teoria da panela de pressão dele, botou um monte de comunista granciano, altusseriano, Paulo Freire, dentro da universidade. Nunca mais saiu. Foi a ditadura militar que construiu a estrutura macroeconômica que sustenta hoje os planos nefastos do FHC, do Lula, da Dilma, do Temer.
esse bosta dessa administração atual da Prefeitura de São Paulo vai multar o empresário, o sonegador de ISS, para alimentar essa máquina estatal, que o próximo babaca que entrar lá dentro, o próximo PSDBista nojento, petista nojento, PMDBista que entrar lá dentro, vai usar esse dinheiro para te oprimir ainda mais. Votar em PSDB, cara. Votar em PL. O que vocês estão querendo? Bom, é isso. Voltando a falar do sonegador. Eu já expliquei em alguma live sobre o produto privado remanescente que o Rothbard falava. Quando você acaba com o sonegador, você está acabando também com a privacidade das pessoas. Porque cobrar imposto não é simplesmente fazer um passe de mágicas com que todo o dinheiro do empresário passe para os cofres do Estado. Não é assim que funciona. Para cobrar imposto, o Estado cria regras tributárias. Para criar regras tributárias, ele limita a atividade econômica. Alguém já disse no campo da linguística que definir é limitar. Para cobrar impostos, o Estado define tipos de produto, tipos de comércio, tipos de mercadoria, tipos de atividade, o que é cada coisa num balancete contábil. E isso, obviamente, limita a atividade econômica, já que a atividade empresarial é justamente caracterizada pelo subjetivismo do cálculo empreendedorial, pela criatividade do empreendedor. Toda vez que o Estado vai lá e define para poder tributar, ele está limitando essa criatividade. O imposto é muito pior do que nós pensamos, não é só o dinheiro. É toda a limitação da ação humana. Mais do que isso, as informações que o governo detém para tributar são pesadas. Eles sabem cada atividade, eles têm máquinas, sistemas de TI avançados para monitorar as atividades das pessoas, quanto elas ganham, no que elas gastam. Aí vem um filho da puta e pede nota fiscal paulista. Tinha que enfiar nota fiscal paulista no cu desse safado. O cara que pede nota fiscal paulista, pra mim, não tem diferença entre ele e um membro da Securitate. 1 em cada 3 pessoas na Romênia comunista era informante do governo. Nós estamos vivendo nessa época. É uma distopia. Hoje, a Receita Federal tem mais informações a respeito de cada um de vocês do que os nazistas tinham de judeu. E vocês sabem o que aconteceu com os judeus. Holocausto. O Fernando Holbuidei, ao aprovar a multa contra sonegadores, vai, obviamente, como consequência, apoiar operações da Receita Municipal, operações tributárias, operações informacionais, para coletar informações a respeito desses cidadãos, abastecendo os bancos de dados do inimigo estatal. Olha o que é votar no liberaleco. Bem feito. Se tivesse todo mundo petista lá, não tivesse nenhum liberaleco, talvez a população estivesse mais revoltada. É tóxica a entrada de um liberaleco ali. Bom, vou terminar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante para responder. Bom, vou dar um abraço para todo mundo aí que tá mandando um abraço. Pelo jeito não tem nenhuma pergunta interessante. Cadê? Pedro Henrique, todo político é um nazista em potencial. O político é tão filho da puta quanto você deixar ele ser. A única maneira de impedir a filha da putagem política é matar qualquer um que queira o poder. Olha, votem em mim. Pá! Pronto, você tá livre. Todo governo vai ser nazista. Todo vereadorzinho é um Kim Jong-un em potencial. Basta você deixar. Vocês sabem por que o governo não mata todo mundo, não coloca todo mundo num gulag, não cobra 100% de imposto, não estatiza até a cu das mulheres da tua família? Porque a população ia matar todo mundo. A população ia fazer aquilo que eu defendo, que é degolar todos os políticos. Mas a população legitima o atual nível de opressão. Assim como nós não deixamos o Brasil virar a Coreia do Norte, nós não deveríamos deixar existir o governo do Brasil. Ou seja, a população é capaz de deter o governo, ao contrário do que os críticos do anarcocapitalismo falam. É a população que não deixa o Brasil virar a Coreia do Norte. Ao mesmo tempo, é a população que permitiu que o Brasil seja essa merda. Nós poderíamos, da mesma forma, fazer o Brasil virar um Ancapistão. É ideológico. Militarmente, nós ganhamos.
É milhões de pessoas contra milhares de parasitas. E é tudo questão militar mesmo. Agora, a partir do momento que existe o monopólio da força, fudeu. E o monopólio da força é o que define o Estado. Ó, vou dar um exemplo. Quando que as pequenas comunidades feudais, com poder limitadíssimo, tão limitado que na sua periferia surgiram os burgos, quando que isso deu lugar aos Estados nacionais? Quando alguns monarcas concentraram poder de fogo suficiente na forma dos canhões para destruir as muralhas. E assim, a soberania dos pequenos feudos foi destruída para dar lugar aos Estados nacionais. Por quê? A culpa é do canhão? A culpa então é da tecnologia militar? Não. A culpa é da centralização de poder. Justamente a existência de um feudo, por menor que fosse, por mais limitado que fosse esse nível de estatismo, era suficiente para que a população não pudesse ter armas. Para que não houvesse um livre mercado de defesas pujante e para que houvesse o acúmulo dessas armas na mão de psicopatas, que eram monarcas. A partir de então, esse acúmulo foi se multiplicando, essa defasagem armamentista foi se acentuando, até que a soberania dos feudos foi destruída. Mas por que tudo isso começou? Porque em algum momento o camponês não pôde ter as mesmas armas que o senhor feudal. Ou seja, todo minarquismo acaba em Estado mundial. Romanos 13:7 diz o Lino. A Bíblia diz, dai a cada um o que é devido. Tributo, tributo, imposto, imposto, etc, né? Ótimo. Eu não devo nada ao governo, o governo só me fode. Então eu não tenho que dar nada pra ele. Agora, pra quem eu devo dinheiro? Eu devo dinheiro pro supermercado que fez a entrega aqui, porque chegou todos os abacates que eu pedi, chegou bonitinho aqui. Então eu devo dinheiro pro supermercado. É isso que a Bíblia quer dizer. E a palavra que a Bíblia usa não é imposto, não, tá? É foros, que significa uma taxa voluntária. O Novo Testamento é escrito em grego koiné. O pessoal não estuda exegese bíblica e fica falando que a Bíblia é estatista, não é não. A Bíblia é mais anarcocapitalista que todos esses livros de economia aqui. Hugo Bacelar pergunta se eu conheço o André Mito Ramos. Sim. Inclusive, se você pegar o livro dele sobre antitrust, você vai achar meu nome lá que eu ajudei a revisar. Ele é muito bom. Um dos melhores caras do Brasil, quiçá do mundo, para falar de propriedade intelectual e antitrust. Sim, o Rockefeller é mandado diretamente por Satanás. Fala sobre a CPL, contra o pensamento liberal. A CPL não entende de economia, não entende de política, não entende de sociologia, não entende de porra nenhuma, a não ser de uma coisa. Eles entendem de engenharia social. Eles entendem de manipulação. Eles entendem de dialética heurística. Qual é o modus operandi deles? Você tem uma tese central, por exemplo. Você refuta a mais-valia de Marx. Essa é a sua tese central. Ao invés de combater a sua tese central, eles fazem um post gigantesco que ninguém tem tempo de ler. Se você tiver tempo de ler, você vai ver que os argumentos são todos superficiais. É uma exposição de vários nomes técnicos que intimidam aqueles que não têm suficiente conhecimento de economia e que não chegam a arranhar o seu pilar central. Então, você refuta a mais-valia. Baseado, obviamente, naquilo que eu li de Marx, eu refutei a mais-valia lá. Claro que eu não usei argumentos só meus. Claro que eu me inspirei em Bombauer, Mises, Rothbard. Aí eles vão lá e refazem toda a argumentação inicial do Marx. Sendo que é justamente aquela argumentação inicial que eu refutei usando Bombauer. Então eles voltam no estágio civilizacional intelectual. Eles não refutam a refutação, eles simplesmente reescrevem toda a tese. Só que como eles são vagabundos, como eles não trabalham, como eles não têm amigos, como eles não têm família, como eles não vão à igreja, eles ficam o dia inteiro nisso. Então eles escrevem um TCC ali. Mas aquilo já foi refutado. Eles não contra-refutam. Aí você tenta argumentar logicamente por que eles erraram aqui, ali e ali. E eles falam que eles comemoram a vitória antes da hora, o pombo enxadrista clássico.
E eles vêm com um time de 120 amiguinhos virtuais, que são os únicos tipos de amigo que eles têm. Então você vai lá, refuta eles. 15 anarcocapitalistas curtem. Aí eles vão lá e falam, perdeu, CPL chegou aqui, ANCAP se fudeu. 150 nego curtem. Essa é democracia. É uma mostra de democracia na internet. Se vocês forem olhar os argumentos que eu usei contra o CPL, as poucas vezes que eu tive saco de respondê-los, vocês vão ver que eles foram destruídos. O mérito é meu? Não. Eu tô com na minha retaguarda aqui eu tenho esses apoios aqui. Os maiores economistas da história. É simples. Aí você fala, não, se você cavar um buraco no chão, eu não vou te pagar um centavo por isso. Então a mais-valia de Marx está refutada. O argumento do buraco é um argumento infantil. Tá bom, refuta o argumento infantil então, filha da puta. Refuta. Porque a mais-valia relativa, a mais-valia absoluta, porque a dialética, a história, materialismo dialético, socialismo científico. Tá, legal. E por que o buraco não tem valor? Você não entendeu, você não leu Marx. É mais ou menos assim que eles argumentam. Eles não conseguem argumentar. Vão lá e leiam. O problema é que a maioria dos anarcocapitalistas, infelizmente, não tem convicção do anarcocapitalismo. Eles não estão aqui para defender o anarcocapitalista. Eles não são apóstolos do anarcocapitalismo. Eles não são apologetas do anarcocapitalismo. Eles, sei lá, acharam legal, tá na moda. Mas eles ficam sempre tentando se reafirmar. Eles parecem aquela menininha feinha que fica toda hora em cima do namorado. Mas você gosta de mim mesmo? Mas você me ama de verdade? Mas eu sou mais bonita do que aquela outra? Você me trocaria por aquela atriz? Pô, chega! A mulher gostosa mesmo, bem amada, prendada, inteligente, que realmente conquistou o cara, ela não fica assim. Então, se você é um anarcocapitalista que entendeu a questão econômica, que entendeu a questão sociológica, cara, você vai ler para aprofundar os seus argumentos. Você vai ser um campeão do anarcocapitalismo. Aqui não. Aqui o cara vê 2 termos técnicos marxistas que ele não conhece e ele se assusta e fala, e agora? Refutem, senão eu vou ter que virar comunista. Porra, cara, cadê a fibra de vocês? Meu? Espera um pouquinho que eu vou pegar uma coisa aqui, é 10 segundos. Tá vendo isso aqui? Dicionário de pensamento marxista. É um calhamaço. Eu já li boa parte dele, mas não li tudo. Deve ter um monte de termos marxistas na cabeça desse débil mental, desse Marx, esse psicopata do cara que eu conheço. O cara é um puta louco, cara. Estudar marxismo é estudar uma doença psiquiátrica. As pessoas que chegaram mais próximas de entender tudo que o Marx quis dizer são os psiquiatras. Então aquilo não é uma discussão econômica, aquilo é tentativa de fazer uma sessão de psiquiatria. O debate com o Marx